Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI e do programa Eclésia. Está começando para todo o Brasil mais uma edição do nosso programa. Estamos aqui acostumados, nesse momento aqui na nossa emissora, conversamos sobre as belezas, as riquezas da nossa fé católica. Temos muitas riquezas para conversar. Hoje o programa Eclésia, com grande alegria, recebe mais uma vez Dom José Falcão de Barros, que está aqui já conosco na bancada, já esteve aqui conosco em diversas oportunidades aqui no programa Eclésia. Dom José é bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, é nosso colega da emissora, apresentador aqui da Rede Século XXI, tem 2 programas aqui conosco na casa, que depois eu vou relembrá-los sobre esses programas também. Mas quero dar as boas-vindas e boa noite ao senhor Dom José, mais uma vez, uma alegria ter o senhor aqui conosco. Diácono Eric, é uma alegria estar de novo no seu programa e fico muito feliz em retornar. Hoje, a felicidade ainda é maior, pois nós vamos falar sobre um lançamento, né, de um livro, de uma obra do próprio Dom José Falcão. Dom José Falcão escreveu um livro interessante que a gente vai apresentar para os senhores, né, no programa Eclésia de hoje. E justamente o tema do livro será o tema do programa Eclésia de hoje. Vamos conversar sobre a oração infalível. Esse é o título, né, desse livro, dessa obra do Dom José Falcão. Você está vendo aí na tela, a oração infalível, né, como eu disse. O autor é Dom José Francisco Falcão de Barros. E nós vamos conversar um pouco sobre o livro e sobre o tema, né? Então a gente está apresentando para os senhores. Esse livro está disponível aqui, você pode adquirir, já está o endereço aí na tela. Você pode adquirir aqui no Shopping Católico, né? Já de cara já lembro isso. Mas durante a conversa vamos relembrar e você vai ter oportunidade, né, de conhecer um pouco mais sobre essa obra. E logo de cara, né, claro que vale a pena adquirir, uma obra interessantíssima, mas tenho certeza que ao final do programa você vai ter mais vontade de conhecer e aprofundar sobre essa obra, ou sobre o conteúdo dessa obra. Então, José, para a gente entender um pouco do livro que o senhor vai apresentar para a gente hoje, e também do tema que vamos tratar, que é o tema principal do livro, como é que o senhor teve a ideia, como é que surgiu a ideia de escrever uma obra como essa? Eu penso que a razão remota foi a minha infância, onde eu aprendi a rezar com os meus pais. Meus pais me ensinaram, na cartilha da fé católica apostólica romana, que a oração é necessária, que a oração é imprescindível. E os primeiros passos de uma criança católica com os pais católicos é aprender a rezar. Bênção Papai do Céu, Mamãe do Céu, Pai Nosso, Ave Maria, etc. Eu cresci num ambiente de oração. Minha catequista era uma mulher de oração. A minha paróquia em Paulo Jacinto, minha cidade natal, onde eu fiquei até os 12 ou 13 anos de idade, tudo girava, orbitava em torno de Deus. Uma paróquia muito religiosa. E a oração fazia parte da minha vida. Muito tempo depois, no seminário, a necessidade da oração me foi recordada nas aulas de filosofia e de teologia, e a própria dinâmica do seminário para rezar. Isso marcou muito a minha vida. Depois, rezando e meditando a palavra de Deus, uma frase me chamou a atenção. A frase de Jesus, uma frase ousada, mas ele tem toda a ousadia porque ele é Deus. Em João capítulo 14, versículo 14. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vulo farei. Puxa, aqui Jesus não admite exceção, é tudo. Tudo que pedirdes ao Pai, eu vulo farei. Então, é como se Jesus nos outorgasse o poder de pedir tudo para receber tudo da parte dele. Ou seja, o título Oração Infalível não surgiu da minha cabeça. Ele se encontra embutido em João capítulo 14, versículo 14. É o próprio Jesus quem garante. E todo o diferencial dessa oração infalível, tudo que pedirdes, tudo, é promessa de Jesus, não é invenção minha, não é um título que eu coloquei no livro para um marketing, para chamar a atenção. É Jesus quem fala isso. Oração infalível está nos lábios de Jesus, na promessa de Jesus em João 14, 14. E todo diferencial é esse, em meu nome. Então, meu Deus, o que significa pedir a Jesus em nome dele, ou pedir ao Pai, ou pedir ao Espírito Santo? Ou imediatamente, ou por meio dos anjos, dos santos, etc., mas em nome de Jesus. Aí eu disse, eu vou fazer um título, fazer um livro, para me ajudar a rezar, porque isso é uma pesquisa, uma investigação à luz da palavra de Deus, dos padres da igreja, do magistério, e quem adquirir o livro vai perceber isso. Para mim,
e também para as pessoas, o livro é para ajudar as pessoas que necessitam da oração, que querem rezar, que precisam encontrar motivação para rezar. A oração feita com as devidas disposições, ela não falha nunca. E você obtém tudo, absolutamente tudo diante de Deus. A finalidade do livro, o que me levou a escrever o livro, foi exatamente essa frase fantástica de Jesus. Bom, daqui a pouco, quando a gente começar a esmiuçar um pouco o tema, eu vou voltar nessa questão, né? Queria que o senhor explicasse para a gente na sequência. Mas se o senhor pudesse resumir, né? Apesar que o senhor já está começando a explicar as razões, já estamos entendendo. Se o senhor pudesse resumir, o que o leitor vai encontrar neste livro, o senhor resumiria de que maneira? O leitor vai encontrar informações genéricas sobre a oração, os diversos conceitos de oração, o lugar da oração, o tempo da oração, a duração da oração, as diversas posições corporais que você pode assumir durante a oração, quais as permitidas, quais as proibidas. Um capítulo inteiro, o segundo, é dedicado à necessidade da oração, por que ela é tão necessária, a utilidade da oração, o que é que ela traz para você, quais os frutos da oração, quais as objeções à necessidade da oração, por que algumas pessoas sentem dificuldade de rezar, ou porque algumas começando acabam desistindo, ou porque algumas rezam muito e acabam se desmotivando. Como vencer esses obstáculos que são criados dentro, às vezes, da igreja e alguns apresentados fora da igreja? O capítulo 3º é somente sobre as formas da oração, adoração, bendição, ação de graças, louvor, e as duas que são propriamente relacionadas com o próprio livro, súplica e intercessão. Súplica quando eu peço por mim, intercessão quando eu peço pelos outros. Depois um capítulo é dedicado às expressões da oração, a oração oral, a oração mental e a oração que chamamos de meditação. Quais as diferenças? Em que consiste cada uma delas? Depois, o capítulo 5º, a quem é dirigida a oração. Você pode dirigir a oração a Deus Pai, você pode dirigir a oração a Deus Filho, você pode dirigir a oração ao Deus Espírito Santo, você pode dirigir a oração à Santíssima Trindade, e você pode dirigir a oração a Deus Todo-Poderoso por meio dos anjos e por meio dos santos. Esse é o capítulo 5º. O capítulo 6º é em favor de quem a oração é dirigida. Em favor dos vivos, em favor dos mortos, em favor dos que ainda não existem, portanto ainda vão existir, como Jesus pede por aqueles que hão de crer no capítulo 17, e por quem nós não devemos rezar. É uma parte muito interessante a do capítulo 6º. A própria palavra de Deus proíbe que se reze por certas pessoas. E por quê? Isso é muito importante. No capítulo 7, esse eu acho que é o âmago do próprio livro, o que deve ser pedido a Deus na oração infalível. Então, esse capítulo, primeiro ele faz uma afirmação: ame e peça o que quiser. Ame e peça o que quiser. É uma paráfrase da frase de Santo Agostinho, ame e faça o que quiser. Então, eu fiz uma adaptação: ame e peça o que quiser. O amor possibilita você a pedir tudo. Mas atenção, o amor tem limites. Não se alegra com a injustiça, não é orgulhoso, não é vaidoso. Aqueles limites colocados pelo hino à caridade da 1 Coríntios, capítulo 13. Depois, os critérios gerais que devem ser considerados em toda oração infalível. Você deve pedir aquilo que convém à vontade de Deus e à santidade de Deus. A oração infalível deve pedir aquilo que concorre para a salvação dos homens. A oração infalível deve pedir os bens na ordem estabelecida por Deus. E a oração infalível deve pedir os bens transitórios sob condição, isto é, submetendo-os todos à santa vontade de Deus. Esses são os critérios gerais que você tem que observar na oração, se você quiser conseguir tudo diante de Deus. Certo. E depois, o próprio pedido. Aí é um longo comentário aos 7 pedidos do Pai Nosso, que é a oração modelo. Certo. E o interessante é que
depois da exposição bíblica de cada pedido, vem uma longa explicação, com pelo menos 10 ou 12 padres da igreja, bispos, doutores, papas, explicando aquele pedido. Aliás, todo o livro está repleto de citações de padres da igreja, de santos, de doutores, enfim. E o último é pedido as disposições que o próprio pedinte, o próprio suplicante deve ter para que a oração seja infalível. Ou seja, não é somente pedir coisas convenientes, mas pedir da forma certa. São Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículos de 26 a 28, não sabemos pedir nem orar como convém. Então são duas coisas. O que pedir? Isso é importante. E depois, como convém pedir? Uma coisa é pedir a você algo que lhe agrada, algo que você pode me dar, algo que não ofende a sua dignidade. Outra coisa é pedir isso com brutalidade, sem humildade, sem perseverança, que são as disposições do sujeito. Certo. Então, pedir em nome de Jesus, pedir em espírito e em verdade, pedir em santidade e em justiça, pedir com humildade, pedir com fé, pedir com perseverança, pedir com disposição de lutar. E essa última parte fala das armas defensivas e das armas ofensivas com as quais a gente deve se apresentar diante de Deus, porque é pedir disposto para brigar. Brigar com quem? E brigar de que forma? E com que armas? Tudo isso dentro da palavra de Deus. Esse é o livro. Que legal, muito interessante. Eu imagino que você ouvindo aí os tópicos que o Dom José está explicando, né, deu vontade de ler o livro, né? Quero dizer que esse livro, né, foi publicado pela editora Eclésia, não é? Esse livro certamente você vai encontrar nas livrarias católicas, mas você pode adquirir aqui conosco, né, no Shopping Católico. O contato está aí no vídeo, seja por telefone, seja direto no site. Você pode pedir adquirir o seu livro, né? Além de você adquirir uma obra interessantíssima, como o Dom José está explicando, ao adquirir através desses nossos meios, você ajuda também, né, na manutenção aqui das nossas obras, da Associação do Senhor Jesus, nos ajuda a manter no ar o nosso trabalho de evangelização. Então adquira mesmo esse livro, que realmente vale a pena. Mas como nós estamos num programa de catequese, de conteúdo católico, estamos com o autor do livro, é lógico que nós queremos ouvir um pouquinho do senhor alguns desses tópicos. O conteúdo inteiro seria impossível a gente tratar num programa, mas alguns desses tópicos queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco mais. Primeiro, para que a gente entenda ainda mais a obra, e segundo, para que a gente ouça do senhor também esses ensinamentos. Por exemplo, do ponto de vista do conceito da oração, existe mais de um tipo de oração? Essa definição de oração, ela tem mais de uma possibilidade de ser encontrada? O livro faz uma distinção entre definição e conceito, que não são sinônimos. Tá. Não existe definição de oração, porque definir é estabelecer fins. Finir vem de fim, finis. Você não pode estabelecer fins numa realidade misteriosa, o encontro do abismo do coração do homem com o mistério de Deus. Você não pode definir abismos. E a oração é precisamente esse encontro. Mas você pode conceituar. A etimologia de conceito vem de concipere, é como você concebe, isso vem da mente. E depende muito da pessoa, como ela intui uma realidade. Daí se fala muitos conceitos de oração. Santa Teresinha do Menino Jesus concebe a oração de uma forma, São Gregório Magno de outra, São Paulo VI de outra, São Charles de Foucault, beato, mas já vai ser canonizado muito em breve, concebe de uma forma. E exponho isso no capítulo 1, já nas generalidades sobre a oração. Dentre as muitas, eu vou citar uma que me toca muito, que é a de São João Damasceno. Ele diz, São João de Damasco, é a oração, a elevação da alma a Deus ou o pedido dos bens convenientes. Há muitos conceitos de oração. Esse é apenas um deles. Foi o que me veio à mente. Então, você pode conceituar a oração de muitas formas. Essa é uma delas. E Deus Todo-Poderoso vai, digamos assim, no manifestar o ato de oração, dando diversas intuições a respeito dela. Não é? A oração é o contemplar a Deus. Maria Batista Vianney diz que a oração, eu olho para ele e ele olha para mim. Muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Mas não é apenas o olhar do rosto, o olhar físico, mas o olhar do coração. É contemplar extasiado Deus, com ou sem palavras.
ele concebeu a oração dessa forma e assim por diante. Essa de São João Damasceno me toca muito, mas com devido respeito às demais, as mais famosas estão no capítulo 1º, essa é a conceituação dessa realidade sobre a qual eu me debrucei. Interessante, né? Essa diferença entre, não dá para definir a oração, né? Mas o conceito, está claro, esses diversos conceitos. Quando a gente olha para os santos, é claro que é uma riqueza a gente entender esses conceitos. Mas agora, pergunto para o senhor, Dom José, as pessoas que estão, nós, né, que estamos ainda nessa caminhada, né, na igreja militante neste momento, né, que queremos, se Deus quiser, um dia chegar na igreja triunfante, né, se a gente, de repente, de alguma forma, a gente achar que o nosso conceito de oração é o adequado, eu não posso, de repente, errar o alvo, de repente, estar caminhando com a minha vida de oração, contrário do que talvez a fé católica me ensina, eu corro esse risco? O risco sempre existe, mas o cristão que considera que as fontes da sua fé são normativas, entenda-se, Escritura, tradição e magistério. Nós temos, sem dúvida alguma, o direito de conceber todas as realidades, inclusive o próprio Deus. Mas a concepção sempre há de ser regulada, educada, purgada, purificada pelas fontes da fé. Eu não tenho direito de conceber por exemplo, a Santíssima Trindade como uma quaternidade. Porque a quaternidade, ou seja, 4 pessoas na Santíssima Trindade, isso nunca a Escritura disse, nem o magistério disse, nem a tradição da Igreja disse. Portanto, a minha concepção é a concepção de uma realidade que me foi dada pela Igreja, cujas fontes são essas 3. O risco existe, mas ele só se torna nocivo, prejudicial para você, se você não submetê-lo não submeter esta concepção às fontes da fé. Certo. As fontes da fé vão ajudar você a rever uma concepção equivocada. Eu não tenho o direito de conceber aquilo que a Escritura não ratifica, aquilo que a Escritura não ensina. Idem a tradição e o magistério. Portanto, aquilo em que creio é aquilo em que a Igreja crê. Antes de eu crer, eu recebi aquilo que creio. A minha fé é a fé da Igreja. E, portanto, a minha mãe Igreja é que me ensina. Toda concepção é uma concepção pautada na fé que a Igreja me transmitiu. Legal, é um conceito, mas tem uma base muito sólida, muito correta por trás. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muita gente faz de maneira honesta. Né? Eu imagino que alguém que está assistindo, quando o senhor falou agora há pouco sobre a necessidade de oração, quando eu estava explicando os tópicos, alguém pode em algum momento da vida ter pensado isso. Ora, e eu já faço a pergunta para o senhor, se Deus tudo sabe, por que é necessário pedir? Por que é necessário orar? Ele não já sabe de tudo? Ele não sabe o que será da nossa vida daqui a um instante, daqui a 10 anos? Por que é necessário, então, diante de um Deus que tudo sabe, a oração? Olhando sempre para Jesus, que é Deus e que sabe de tudo, Jesus sentiu a necessidade de rezar. Então, o primeiro parâmetro é nosso Senhor Jesus Cristo, que sabendo de tudo, mas tendo-se encarnado, sentiu a necessidade de rezar. Primeiro, o exemplo dele. Depois, os conselhos dele. Há uma parábola em Lucas capítulo 18, a parábola da viúva inoportuna, que bate à porta do juiz e só descansa quando o juiz a atende. Ela começa assim. Jesus ensinou essa parábola para mostrar a necessidade de rezar sem jamais deixar de fazê-lo. Portanto, a necessidade de rezar, porque Jesus nos disse que era necessária. Entrando exatamente no mérito da sua pergunta, se Deus já sabe daquilo que eu vou pedir, e se Ele já sabe daquilo que vai me conceder, ou daquilo que vai acontecer no meu futuro, e no seu e no de todos, a resposta é muito simples. Eu não peço a Deus para que Ele saiba, porque Ele já sabe. Eu peço a Deus, e aí entram 7 padres da igreja, e se eu fosse abordar aqui, ficaria muito demorado o que disse São João Crisóstomo sobre essa pergunta. Aliás, essa pergunta, ela se encontra exatamente naquelas objeções que estão no capítulo 1º do livro. Está lá no livro. Está lá no livro. Se Deus já sabe de tudo, então por que rezar?
Eu não rezo para lembrar a Ele. Ô Altíssimo, por favor, eu quero lembrar ao Senhor uma coisa que o Senhor não sabe. Isso é bobagem. Deus já sabe. Primeira subresposta. Um dos padres da igreja. Eu rezo não para informar a Deus de algo que Ele não sabe, mas eu rezo para despertar em mim o afeto, a confiança, a entrega e a perseverança de alguém que está apresentando a Deus algo que Ele já sabe. Portanto, a oração, ela me educa na arte da humildade, na arte da confiança, na arte da perseverança. Eu sei que Ele já sabe do que eu vou pedir. E eu sei que Ele já sabe daquilo que vai me conceder. Peça eu ou não, mas eu estou pedindo para que eu cresça em humildade e em confiança. Para que eu rompa com o meu orgulho, com a minha paralisia, com o meu marasmo, etc. Segundo, pedindo, diz aqui a São Gregório Magno, Deus determinou desde a eternidade que determinadas coisas fossem concedidas somente com a intercessão nossa. Deus que é eterno e que já sabe eternamente daquilo que eu vou pedir e daquilo que Ele vai conceder, determinou que determinadas coisas me fossem concedidas somente quando eu pedisse. É claro que Deus concede a muitas pessoas muitos bens sem que ninguém peça. Vejamos o episódio do filho da viúva de Naim. Ninguém pediu a Jesus para ressuscitar o menino, não é verdade? Ele não chegou na cidade de Naim, ele já viu o cortejo em andamento. Ele parou, a viúva estava chorando, ele parou, disse para ela não chore, tocou no corpo do menino, o menino se levantou e ele foi embora. Há determinados bens que Deus concede sem que nós os peçamos, mas há outros que Ele determinou, desde toda a eternidade, eu vou conceder, mas se eles pedirem. Uma outra coisa, e aí é São João Crisóstomo, diz que mesmo Deus Todo-Poderoso, sabendo daquilo que eu vou pedir, eu quero tocá-lo, não para que ele tome conhecimento, mas para despertar o afeto. A oração, portanto, não é para dar ciência a Deus, é para contribuir com a providência divina, seja cumprindo, fazendo, por assim dizer, a minha parte na realização do milagre, pois Deus determinou que determinadas coisas fossem realizadas também com a minha ajuda, também com a minha intercessão, para mim ou pelos outros, mas também para que eu fosse curado, eu fosse instruído, eu fosse fortalecido na arte de confiar, de esperar, de crescer, de confiar, porque na provação do silêncio que aguarda, nós somos curados da incredulidade, da falta de confiança, da falta de perseverança, e por aí vai. Enquanto o senhor explicava, eu me lembrei de uma passagem da vida de São Padre Pio. São Padre Pio, que era dotado de dons maravilhosos, extraordinários, ele havia, de alguma forma, contado aos seus confrades que ele recebeu de Deus a revelação que o pai dele, que já havia falecido, já estava na glória eterna. Né? E vindo de Padre Pio, a gente, obviamente, tem muita credibilidade. E após, um tempo depois que ele já havia contado isso para os confrades, ele se retira um dia para rezar e fala, vou agora me retirar para minhas orações pela alma de meu pai. Mas aí as pessoas que sabiam disso em volta disso, mas Padre Pio, o senhor não disse que o seu pai já se encontra na glória, por que o senhor está se retirando para rezar pela alma do seu pai? E a resposta de Padre Pio é belíssima, mas ele está na glória por causa dessa oração que irei fazer. Perfeito. Exatamente, tem uma coisa que é abordada aqui no livro, veja bem, quando você reza a Deus, você reza no tempo a Deus que está na eternidade. Esse critério de antes e de depois é nosso. E Deus Todo-Poderoso não está submetido ao tempo. Deus é eterno. Portanto, Deus pode determinar, veja bem, que você reze por uma pessoa que vai nascer daqui a 20 mil anos. Da mesma forma que você pode pedir pelo descanso eterno da alma de Adão, ainda que Adão esteja no céu. Mas como é possível se ele já se salvou? Atenção, o verbo está no pretérito perfeito, que se aplica para nós, passado. Mas Deus Todo-Poderoso não está circunscrito ao passado. Deus Todo-Poderoso pode levar em conta os méritos de uma oração feita com as devidas disposições de qualquer pessoa, em qualquer fase da história, por qualquer pessoa, viva ou falecida, em qualquer fase da história.
Portanto, sua avó que morreu há tantos anos, se ela rezou, ainda que ela não tenha pedido, por favor, pela alma de um Inca, de um Maia, de um egípcio, de uma civilização antiquíssima, e ao mesmo tempo a oração dela, Deus Todo-Poderoso, a oração do justo tem grande poder, diz Tiago capítulo 5, e ela pode ser aplicada por Deus. Deus pode levar em conta o mérito dessa pessoa e aplicar em favor de pessoas que viveram antes dela e que vão viver após ela e que se encontram no purgatório, porque Deus é eterno. Esse critério de antes e depois, por quê? Deus leva em conta a oração da pessoa, não importa em que fase da história ela esteja, ela venha se encontrar. E a pessoa para quem aquela oração vai valer, também, idem, em qualquer fase da história, esteja na história ou não. Interessante. A gente vai para o primeiro intervalo, mas vou fazer a pergunta para o senhor aqui, para o senhor responder na sequência. Se existem muitas maneiras de oração, como é que o fiel deve saber qual momento aplicar cada uma delas? Né? Se tem oração de petição, intercessão, súplica, que momento o fiel deve entender? Bom, agora essa é a oração ideal para essa situação, para esse momento. O senhor responde, por favor, depois do intervalo. Nós estamos conversando com o Dom José Falcão de Barros, que é autor, né, de um livro que nós estamos pela primeira vez anunciando aqui no programa Eclésia, que é o livro A Oração Infalível, né? Um tema interessantíssimo, e a gente está aproveitando para entender um pouco do conteúdo do livro. O livro está aí na tela, você pode inclusive adquirir esse livro, né, aqui conosco pelo Shopping Católico, ligando, ou também pelo site, né? Você ajuda as obras de evangelização da Associação do Senhor Jesus ao adquirir aqui pelo nosso Shopping Católico, mas eu tenho certeza que vale muito a pena você ter contato com esse livro, pelo conteúdo que você está ouvindo aqui do autor do livro, Dom José Falcão. A gente vai para o intervalo e na sequência então a gente volta a conversar um pouco mais sobre esse conteúdo belíssimo. Até já! E estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre a oração infalível, que é o título de uma obra interessantíssima que o Dom José Falcão escreveu, está aqui ao nosso lado, conversando conosco sobre esses temas, né, que estão inseridos nesse livro, com o título A Oração Infalível. Além do livro que a gente está conhecendo, estamos conhecendo, desdobrando um pouco alguns tópicos do livro, obviamente. O livro tem um conteúdo extenso, não é possível que a gente vá conversar sobre tudo que está lá abordado no livro. Mas a gente quer entender um pouco mais sobre esse assunto, né? E eu tenho certeza que você assistiu o primeiro bloco, e isso vai acontecer no segundo também. À medida que a gente vai conhecendo mais, vai dar mais vontade da gente ler essa obra, que você pode adquirir, inclusive, conosco, aqui no Shopping Católico, né? Pelo telefone e pelo site que está aí no vídeo. É só ligar, ou então direto pelo site para você adquirir essa obra aqui no Shopping Católico. Vale muito a pena, o conteúdo é interessantíssimo. Dom José, disse no bloco anterior que eu queria ouvir do senhor a resposta sobre a pergunta que tinha feito, eu vou refazer aqui. Como é que o fiel vai saber qual momento, né, que deve ser feito o tipo de oração para determinada ocasião que ele está vivendo? Se existem muitas maneiras de oração, e a gente pode fazer oração de intercessão, súplica, petição, louvor, etc., como é que a gente vai saber que aquele momento é o ideal para cada oração? Por que eu pergunto isso? Senão, também, já falamos de risco no bloco anterior, não podemos correr o risco de tirar Jesus do centro dessa oração e a gente colocar o nosso ego mesmo no centro. Ó Senhor, me dê, me cure, me salve, só para mim, para mim, para mim. A oração não deve ser, afinal das contas, sempre cristocêntrica? Ela é cristocêntrica, ela é teológica, teocêntrica, ela é pneumática, porque ela sempre é dirigida a Deus. É impossível que o centro da oração seja a criatura que reza, porque ela se dirige a Deus. Então, o próprio conceito de oração, peguemos São João Damasceno, a elevação da alma a Deus, ele nunca pode ser antropocêntrica, ela é sempre teocêntrica ou cristocêntrica, se considerarmos ao Pai pelo Filho na força do Espírito Santo. Certo. Esse é o caminho da oração. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e o fim último da oração é sempre o Pai, mas por meio do Filho na força do Espírito Santo. Esta é a primeira coisa. A segunda, qual o momento? O apóstolo Paulo diz orar em todas as circunstâncias. Toda circunstância é circunstância para rezar. Todo momento é momento para rezar. Todo lugar é lugar para rezar. Se bem que há determinados lugares em que o contexto desaconselha a oração, mas isso é uma outra questão que, aliás, eu remeto o telespectador à leitura do livro,
porque em determinados ambientes, pelo menos enquanto perdurar uma certa situação pecaminosa que indispõe o cristão a estar ali presente, porque não se deve rezar ali naquele momento. Mas orar em todas as circunstâncias, orar em todos os lugares, etc. Com relação às modalidades que Vossa Reverendíssima colocou e que são as formas de oração, adoração, bendição, ação de graças, louvor, súplica e intercessão, na verdade elas são, digamos assim, etapas ou aspectos de uma única oração. Eu vou dar um exemplo. Eu me disponho agora a rezar pelo diácono Eric. Repare bem a brevíssima oração que eu vou fazer. Senhor, eu reconheço que vós sois o único Senhor, Criador do céu e da terra, e me prostro diante de vós. Adoração. Ponto e vírgula. Eu te bendigo e te exalto, ó meu Senhor, por todas as tuas maravilhas, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus eterno, cheio de misericórdia, etc. Bendição. Ponto e vírgula. Senhor, eu te agradeço por todas as dádivas, pela vida do diácono Eric, pelos bens que concedeste a ele, por todas as maravilhas. Ação de graças. Senhor, eu te louvo, porque tu és maravilhoso ao criar o diácono Eric, ao protegê-lo, ao defendê-lo, o teu poder, a tua majestade, o teu louvor, um aspecto, uma etapa da única oração que eu estou fazendo pelo diácono Eric. Certo. Senhor, eu te peço por mim, que tu me abençoes, que tu me protejas, que tu me defendas, súplica. Mas, sobretudo, Senhor, eu te peço por este irmão. Defende, Senhor, esse servo de todos os perigos. Protege a sua família. Consolida o seu matrimônio. Santifica os seus filhos. Amém. Em nome de Cristo, para a glória do Pai, na força do Espírito Santo. Amém. Bom, eu fiz uma única oração aqui. E essa oração contém todas as formas de oração. O modelo é sempre a Santa Missa. Na Santa Missa você tem, dependendo da etapa, do momento da missa, você tem adoração, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, a ação de graças. Tende piedade de nós, é súplica, é intercessão também. Então veja, na própria Santa Missa, que é uma única oração, você tem as diversas formas de oração. Você tem bendição, você tem adoração, você tem louvor, você tem ação de graças, você tem súplica e você tem intercessão. Então, não existe, rigorosamente falando, uma manifestação, apenas uma dessas isolada das outras. Você se ajoelha diante do Santíssimo e diz, Senhor, eu vim te pedir pelo diácono Eric, etc, etc. Só pede. Epa, alto lá. Essa é uma etapa da oração. Trate de adorar primeiro o Senhor. Não seja pidão. Primeiro reconheça quem está diante de você. Aliás, você está diante de Deus. Adore-o. Eu te adoro, Senhor. Suplique, Senhor, misericórdia. Como o publicano da parábola. Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Aliás, a missa começa, tem piedade de nós, o ato penitencial. Então, essas formas de oração interagem, de sorte que somente nocionalmente é que você separa as orações. Rigorosamente falando, quem tem vida de oração, ao pedir, não pede, apenas adora, bendiz, louva, agradece, suplica e intercede. E quem decide agradecer a Deus, adora a Deus, louva a Deus, bendiz a Deus, suplica por si e intercede pelos outros, e vice-versa. Você está entendendo? Aqui há interação que existe num único ato de adoração. Essas 6 realidades têm que caminhar presentes. Se não, se você só agradece a Deus, pensemos, não, hoje é missa de ação de graças pelos 15 anos de Flávio. Claro, ação de graças. Mas quem disse que na missa de ação de graças não existe petição? Tem piedade de nós. Oração dos fiéis. Adoração na hora da consagração e durante toda a missa. Bendição, nós vos bendizemos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Entendeu? O único ato de oração, que é a Eucaristia, tem esses 6 momentos. Então, rigorosamente falando, é até inaceitável, inconcebível que uma pessoa, não, oração de louvor,
Ótimo, entre diante do Santíssimo Sacramento, diante do seu quarto. Quer louvar a Deus? Louve. O que causa espécie é que você se restringe ao louvor. Ora, o Deus que você louva é o Deus que deve ser adorado, adoração. É o Deus que deve ser bendito, bendição. É o Deus que deve ser, a quem você deve agradecer, ação de graças. É o Deus a quem você deve suplicar por si, súplica. É o Deus diante de quem você pode e deve interceder pelos outros, intercessão. E assim por diante. Interessante, muito rico. Queria perguntar para o senhor também, em relação o senhor citou, quando explicava os tópicos, a quem a gente direciona as nossas orações. Isso sempre deve acontecer de uma maneira consciente. A pessoa pode, de repente, começar a sua oração e ela dirigir diretamente ao Pai. No meio da oração, ela começou a dirigir ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou ao Espírito Santo. E se isso também, se seria algum problema quando isso acontecesse, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, São José dos Santos ou dos anjos? A Santa Missa é sempre a oração modelo. Tá. Pensemos a oração da coleta. Oremos, etc, etc. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ok? A Eucaristia, estritamente falando, aliás, como toda oração, é dirigida ao Pai, por meio do Filho, na força do Espírito Santo. Ocorre que no rito da comunhão, nós dizemos, o sacerdote, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Veja que essa parte da missa não é dirigida ao Pai, é dirigida ao Filho. Nenhum problema. A própria Santa Missa já nos mostra isso. Depois, a inserção na oração dos fiéis da litânia de Nossa Senhora. Vocês sabem que na oração, aliás, na sua e na minha, na sua ordenação diaconal, Vossa Reverendíssima, antes da imposição das mãos, se deitou, não foi? Se ajoelhou. Na verdade, no meu caso, apenas por uma questão do rito maronita, que o costume é se ajoelhar, não se deitar. Se ajoelhar, sim. Se ajoelhou e depois veio a imposição das mãos. Não tem a litânia dos santos? Sim. O que é a litânia dos santos? São orações aos santos. Santa Maria, Mãe de Deus, São Miguel Arcanjo, São João Batista, os santos maronitas, no caso do seu rito, São João Batista, São etc., os grandes santos, enfim, nenhum problema. Contanto que se conceba a oração que é dirigida ao Pai, deve sempre ser por meio do Filho na força do Espírito. A oração ao Filho, vinde a mim, é uma oração atraída, levada pelo Pai, pela força do Espírito Santo. Então a oração a Cristo é perfeitamente legítima. O Pai me leva até Jesus, pela força do Espírito. A oração ao Espírito também é legítima, porque o Espírito Santo é Deus. Só que quando eu rezo ao Espírito Santo, eu rezo para que Ele opere em mim a graça do próprio Cristo, que procede do Pai. Assim, quando eu me dirijo ao Espírito Santo, eu estou me dirigindo àquele que é o dom do Pai e do Filho, e que procede do Pai pelo Filho. Portanto, eu estou, em última instância, me dirigindo ao Pai, porque o Espírito opera em mim com gemidos inexprimíveis, para me levar a Jesus, o único acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, toda a finalidade, toda a direção, o sentido último, a meta de qualquer oração, independente da pessoa da Trindade a quem é dirigida, é o Pai. Inclusive a oração dirigida a São Miguel Arcanjo, dirigida inclusive a Virgem Maria, dirigida a qualquer santo, filho, eles não têm mais vinho. Se eu peço a intercessão da Virgem, a Virgem vai a Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, a oração que eu dirijo a São Miguel Arcanjo, ela é apresentada a Jesus, e Jesus a apresenta ao Pai. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, qualquer oração, não importa a mediação. Junto ao Pai, a mediação é só de Cristo. E junto a Cristo, são muitos os mediadores. Diácono Eric, por favor, reze por mim. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou me dirigindo ao Pai, mediante a oração que eu creio que é importante do Eric, para que o Eric, dobrando os seus joelhos, se dirija a Jesus.
E Jesus, acolhendo a oração do Eric, apresente ao Pai. Bom, e em relação ao título propriamente dito do livro, A Oração Infalível, né, lembrando que nós estamos conversando sobre o livro Dom José Falcão, né, A Oração Infalível, está aí na tela mais uma vez para lembrar, né, falando do coração do tema mesmo. É possível identificar qual tipo de oração é infalível? Quando a gente pensa em oração infalível, de que oração nós estamos falando, né? E se o senhor teria alguma orientação, né? Como é que a gente faz para aprender isso? Que oração infalível é essa? Perfeito. Primeiro, em linhas genéricas, é a frase de Jesus. Não tem para onde correr. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vulo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é João 14, versículo 13. Jesus foi claro, foi contundente. E no versículo 14 ele foi mais específico. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, eu vulo farei. Pedir em nome de Cristo, e essa é uma parte especial do livro. Pedir em nome de. Não é simplesmente pronunciar o nome de Cristo. É pedir com a autoridade de Cristo, sem fugir dela. E a autoridade de Cristo está relacionada com a pessoa de Cristo. E na pessoa de Cristo existe a vontade de Cristo. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14. E tudo aquilo que pedirmos a Ele, se for da vontade dEle, será atendido. Então é submeter toda a petição à vontade do Senhor, como Ele fez no Jardim das Oliveiras. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. A oração em nome de Cristo, é impossível que ela não submeta aquilo que você pede à vontade de Cristo. Portanto, você tem todo o direito de pedir um bem transitório. Aqui eu vou dizer uma coisa impactante, viu? Uma prova de que a minha oração foi infalível foi no ano passado, entre o final de abril e início de maio. No dia 2 de maio, o meu pai faleceu de Covid-19 lá em Maceió. E eu tive a graça de estar presente no desenlace da morte do meu pai. Quando eu soube, corri para lá, ele se internou, foi entubado, enfim, eu tive a graça de entrar na UTI para administrar a unção dos enfermos, morreu com a graça de Deus, graças a Deus, a unção. Tiago, capítulo 5, alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, se você tiver cometido pecados, eles serão perdoados. Meu pai morreu com os pecados perdoados. E eu pedi a Deus para salvar a vida do meu pai, para que ele saísse da UTI, para que ele vivesse mais tempo aqui na terra. Pedi. E fui atendido. Alguém pode dizer, mas o senhor acabou de dizer que o seu pai morreu? Certo, mas tem um detalhezinho na oração infalível. Eu te peço, ó Deus, pela vida do meu pai. Porém, como Jesus pediu no Jardim das Oliveiras, se possível, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Obviamente que toda enfermidade tem um histórico. E aqui eu abordo isso também, ou seja, há determinadas enfermidades que levam você para o hospital e você chega em estado tão grave que as pessoas não podem fazer muito, os médicos não podem fazer muito, ainda que as pessoas peçam. Pensemos numa pessoa que fumou 10 carteiras de cigarro por dia durante muitos anos e contraiu uma enfermidade no pulmão, não quis se tratar, foi negligente, foi irresponsável e chegou em estado terminal. E quando chegou na UTI, as pessoas começaram a rezar e ela não escapou. Epa, peraí, claro que Deus é infalível, claro que existe oração infalível, mas Deus Todo-Poderoso leva em conta também muitas circunstâncias que nós temos que colaborar. E aí entra a liberdade do homem, que pode contribuir para o sofrimento, para a desgraça dos demais. E no livro é abordada a questão da Segunda Guerra Mundial. 55 milhões de pessoas morreram. E aí, muitas pessoas não rezaram para o fim da guerra, muitas pessoas não rezaram para que esse tormento acabasse, e muitas pessoas santas, muitas pessoas piedosas
Por que a guerra só acabou tantos anos depois? Porque Deus Todo-Poderoso permitiu, Deus não foi o causador da Segunda Guerra. Deus não provocou a morte de ninguém. E aqui entra uma questão absolutamente misteriosa. Em meu nome. Pedir com a autoridade de Cristo, que nos criou livres e que permite que a liberdade humana seja usada para o bem, seja usada para o mal. No concurso da intrincada história, onde a liberdade do homem está em jogo para fazer o bem, para fazer o mal, a liberdade do homem para praticar aquilo que ofende os seus semelhantes, prejudica os seus semelhantes, dificulta os seus semelhantes. Por que o sofrimento provocado pelos homens demora tanto para ser solucionado? De um lado você tem a maldade dos bons, que às vezes se defronta com a covardia dos maus, que às vezes se defronta com o silêncio dos bons, a preguiça dos bons. Santo Inácio de Loyola diz: trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Repare que equilíbrio. Na hora de rezar, você tem que rezar como se tudo dependesse de Deus. Mas, por favor, tem uma outra parte da história. Há determinados milagres que, para que Deus realize, para que determinados problemas sejam sanados, é preciso arregaçar as mangas, é preciso fazer a sua parte, porque Deus espera da sua parte que você faça. Eu cito até o exemplo de um cano que estoura no apartamento daquela senhora. Muito bem, o cano estourou, mas se ela não ligar para o encanador, para que o encanador apareça, ela que não entende patavina de encanação, e ela dobrar os joelhos e esperar por Deus, não, a minha oração é infalível, ela vai perder o seu tempo. Porque há determinadas coisas que Deus quer realizar com a nossa colaboração. Há coisas que, para serem realizadas, Deus faz com que a nossa oração seja infalível se nós fizermos a nossa parte. Senhor, eu te peço a aprovação num concurso. Meu amigo, você é a única pessoa que vai fazer a prova. Portanto, ou você estuda, ou não há oração que faça você ser aprovado. Esperar que você passe chutando, não perca o seu tempo. Portanto, trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Há determinadas coisas que, para que Deus me conceda por meio da oração, eu tenho que fazer a minha parte. Outra, colocar uma pessoa para fora da nossa vida, que está nos apurrinhando. Senhor, livre essa pessoa. Você pede, e você sabe que com uma decisão sua, você pode botar aquela pessoa para correr. Se você pede a vida inteira e não faz a sua parte, Deus não vai fazer da sua oração infalível. Outra, há determinadas coisas que não dependem de mim, mas dependem dos outros. Deus nunca vai me dar isso se os outros não interagirem e não fizerem a sua parte. E há determinadas coisas que não dependem de absolutamente ninguém. Aí é o milagre extraordinário de Deus. Há determinadas coisas que só uma intervenção imediata de Deus. Então é preciso abordar, ver de que problema estamos tratando e quais as nossas parcelas de colaboração na vida de oração, porque a oração diz respeito a realidades que acontecem, ou que são impedidas, ou que são dificultadas, também com a intervenção da criatura, também com a ousadia, com a coragem, com o esforço do ser humano. Sozinho, ou com a interação de 2 ou 3 ou mais, e tudo isso há de ser considerado. Quando a gente olha para essa passagem de João 14, principalmente 14:14, né, dessa necessidade de pedir em nome de Jesus, e que a promessa, não há exceção não há. Nas Sagradas Escrituras. Porém, por outro lado, quando eu estou apresentando apenas os meus caprichos, eu queria o carro do ano, eu queria uma roupa, eu queria... o que vale aqui, como o senhor usou a expressão vontade de Deus ou os desígnios de Deus, pois Deus sabe o que é melhor para mim, é essa que é o segredo dessa oração infalível? A oração infalível deve considerar 3 coisas. Male mala male petimus. Nós nos frustramos na oração por uma destes 3 motivos, ou o concurso dos 3, ou pelo menos 2, ou 2. Sendo maus, pedimos mal as coisas más. Então é preciso identificar na nossa vida, primeiro, a nossa disposição interior, particularmente a vida da graça, a amizade com Deus, a intimidade com Deus. Não que Deus atenda somente aqueles que vivem na graça de Deus, mas esse é um elemento importante. Um amigo que pede ao outro amigo é sempre atendido. E demonstramos que somos amigos de Deus quando vivemos na graça de Deus. Se bem que até o demônio pede coisas a Deus e ele é atendido.
Lembram disso? Quando ele pediu para entrar nos porcos e Jesus autorizou e os demônios entraram nos porcos e eles se precipitaram, o episódio de Gadara. Então, a questão da petição, é possível você pedir a Deus também em pecado mortal? Porque os demônios estão vivendo em pecado mortal e pediram a Deus e foram atendidos. Claro que com uma finalidade precisa. Certo. Não é? Então, mas sendo maus, uma vida de pecado, uma vida que não é de intimidade com Deus, você está mergulhando nas trevas e quer continuar nela. Obviamente que isso pode dificultar a sua vida de oração. Aliás, quem vive nesse tipo de vida, vai aos poucos perdendo a vontade de rezar. Se bem que o filho pródigo demonstra exatamente que o demônio pode tirar tudo da gente, menos a capacidade de refletir, menos a sede de Deus. Vou levantar-me, vou à casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, trata-me como a um filho. O trata-me é um pedido. Mesmo quem está na miséria, conserva o elan de pedir a Deus. E isso é o suficiente, ou pode ser o começo do milagre na obtenção da oração. Isto é, eu não estou na graça, mas eu tenho o desejo de viver nela. Isso é um passo importante. A segunda coisa é, sendo maus, pedimos mal as coisas más. Pedimos mal, pedimos desanimando, desconfiando, pedimos sem perseverança, pedimos sem humildade. Isso dificulta muito. Às vezes o que pedimos é bom e agrada a Deus, mas pedimos da forma péssima. Pedimos desconfiando, será que Ele vai me dar? Pedimos de forma arrogante, o Senhor tem a obrigação de me dar, e me dê logo, senão o Senhor vai ver uma coisa, senão eu mudo de religião e vou praticar isso e aquilo, o Senhor nunca mais vai me ver na vida e tal. Isso não é forma de se dirigir a Deus. A perseverança também, não, eu só vou pedir hoje, eu só vou pedir depois de uma novena. É para pedir a vinideira, sem jamais deixar de fazê-lo, ousadamente. A Sirofenícia, que não desanimou mesmo diante dos obstáculos colocados por Jesus, obstáculos pedagógicos, por favor. Então, veja, pedir com as devidas disposições, com humildade, com perseverança, com confiança, com ousadia, com intimidade, e também as coisas más. Com exceção do próprio Deus, que é o único que não vai ser tirado, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas, uma coisa só é necessária, e essa não lhe será tirada. O resto, meu amigo, que vai ser tirado, você tem que pedir sob condição. Isto é, saúde, concede, Senhor, para mim ou para aquela pessoa, contanto que isso sirva para a glória de Deus, para a salvação dessa pessoa e assim por diante. Concede, Senhor, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu te peço pela aprovação, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Eu te peço, Senhor, que tal pessoa quite a sua dívida, todavia não se faça a minha, mas a tua santa vontade. Com exceção dos bens necessários, conversão, salvação, verdade, justiça, dentre os valores que são indiscutivelmente bíblicos e que explicitamente manifestam a vontade de Deus, os demais devemos pedir sob condição, isto é, a imitação de Jesus no Jardim das Oliveiras, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Bom, o papo está muito interessante, mas a gente, infelizmente, nosso tempo acabou, né? Para você se aprofundar, então, nesse conteúdo, obviamente, a melhor indicação é o livro, desde o começo estamos dizendo aqui, o livro do Dom José Falcão, A Oração Infalível, né? Quero insistir, né? Se você adquirir pelo telefone ou pelo site que está no vídeo, você ainda ajuda as obras de evangelização aqui da Associação do Senhor Jesus. Então, ligue para a gente ou entre em contato, então, nesse site e faça, né, o seu pedido, a sua reserva, vale muito a pena. Um conteúdo interessantíssimo que aqui no programa foi possível apenas um pequeno recorte, né, desse livro, para que o conteúdo, obviamente, da maneira que está no livro, não tem como a gente expor aqui no programa, mas fica aí então o convite para você adquirir, dar de presente, né, vale muito a pena. Então, José, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu queria pedir que o senhor encerrasse, por gentileza, nos dando a bênção. Com muito prazer. Eu quero dizer a vocês que no contrato com a editora Eclésia, eu coloquei que a parte que cabe ao autor de dinheiro de cada exemplar vendido, eu abri mão em favor da Rede Século XXI. Portanto, eu não ganho um tostão com a venda do livro. A minha parte, 10% do valor do livro, cada livro vendido, a parte do autor vai para a Rede Século XXI. Vivo ou falecido, esse é o presente que eu dou para a Rede Século XXI. Portanto, eu não quero um tostão, eu não preciso, eu tenho o suficiente para viver. Você, então, comprando o livro, vai estar colaborando com essa obra de Deus que é a Rede Século XXI.
Desejo que a leitura desperte em você a sede de rezar, a sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo, diz o Salmo 42, e a oração é uma manifestação daquilo que diz o Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Então, uma boa leitura, e que você, com esse livro, queira rezar mais e sinta que a necessidade da oração é algo indiscutível na nossa fé católica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Dom José. Obrigado. Deus lhe pague. A gente se encontra no próximo programa Eclésia. Até lá. Tchau, tchau.